Esse vídeo é de grande valor, a arte do diagnóstico preciso de doenças crônicas. Vou trazer para você aqui exatamente a causa de enfermidades que só crescem com o estilo de vida atual. Vou mostrar para você a causa exata de glaucoma, dor de cabeça, tontura, depressão, apatia, aquela ansiedade que o paciente banaliza, achando que não é nada, mas que fica aí diariamente reduzindo toda a imunidade dele. Cada uma dessas enfermidades, acompanhe comigo, porque aqui nesse vídeo você vai ver o que é mais importante para a medicina chinesa, que é a chamada síndrome, aquele processo valioso, aquele dado que vai fazer com que você destrua, bloqueie o processo de adoecimento. Agora, para isso, é muito importante você estar atento a cada denominação. São nomes diferentes, porque se baseiam na metodologia antiga da medicina chinesa. Síndrome é a causa das centenas de doenças que você conhece e atende aí no seu consultório. Atenção, seja a área que você trabalhar, observe bem aqui essa denominação para que você possa utilizar na sua prática clínica, tá ok? Qualquer área, trabalha com doença física, mental ou emocional, fique atento às síndromes. Chegando a essa denominação, a essa causa, você vai orientar hábitos diferentes, modificar a alimentação do seu paciente, muitas vezes inserir pontos para aquecimento no corpo. Todas essas dicas vão estar aqui ao longo desse vídeo. Agora, por favor, esses nomes são nomes já oficializados durante centenas, milhares de anos na China. As universidades do mundo utilizam esse padrão de denominação. Portanto, guarde bem. Eu vou trazer agora 3 órgãos muito importantes. São síndromes que já são quadros que evoluíram e se instalaram nos órgãos internos. Vou falar para você de baço, fígado e rim. São 3 órgãos que, quando afetados, desorganizam todo o mecanismo interno, a homeostase, o equilíbrio interno é atingido. Então, anote, respeite essa denominação e o principal, utilize aí identificando se o seu paciente tem ou não sintomas como esses que eu vou apresentar aqui, tá ok? Anote tudo, vou dar dica de pulso, língua, sede, fome, suor, até chegar à função ginecológica. Anote, deixe qualquer dificuldade para mim e vamos à arte do diagnóstico preciso agora das doenças crônicas não transmissíveis. E por que a arte do diagnóstico? Vamos lá. Realmente reunir o que você percebe do paciente, o que você percebe no olhar, no cabelo, face, com o que ele responde no interrogatório, mais a palpação do corpo, pulso, análise da língua, reunir esse conjunto de informações do interrogatório e de toda avaliação é uma grande arte. E o que ocorre de maior erro, de mais grave hoje com a medicina chinesa é não chegar à síndrome. A síndrome é a causa de qualquer doença. E se eu não chego, está aí, com certeza, caminhando para o fracasso todo o tratamento, que a causa é o que a medicina chinesa mostra de mais brilhante e importante, é o verdadeiro tesouro dessa medicina milenar. Saber a causa de qualquer enfermidade é algo que tem que ser valorizado, respeitado e priorizado ao utilizar qualquer parte da medicina chinesa. Não existe uma técnica isolada que é aquela receitinha para tratar um sintoma que é a pontinha do iceberg sem chegar na causa. Então, nós, como profissionais de saúde, vamos seguir para que possamos a cada dia ter mais resultado, para paciente melhorando de maior número de enfermidades, e com isso a medicina chinesa só cresce, tá ok? No seu consultório, no meu, e a cada dia pacientes mais livres, sendo bloqueados desse processo triste de adoecimento dentro da atualidade, tá ok? E para falar nisso, eu vou começar falando dos pilares. Eu vou reunir
esses pilares aqui do interrogatório de ouro, que você já pode ter visto em outro vídeo, mas eu vou te mostrar agora, nesse, como eles chegam na síndrome. Está lá no Pivô Milagroso, 600 a.C., dentro do texto básico do Huang Neijing. Não existe medicina chinesa sem os 7 pilares do interrogatório. Então, eu vou passar aqui, quando eu chegar em cada síndrome, pelo frio-calor, suor, sede, fome, micção, evacuação, sono, humor, função ginecológica e sexual. Eu vou passar de forma pontual, sem toda a riqueza de detalhes, senão ficaríamos aqui por semanas. Muita atenção, que eu vou passar o que tem de mais importante, resumido, mas muito rico de cada síndrome, para que você possa utilizar conceitos na sua prática, tá ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com um órgão que sofre muito atualmente. Ocorre um verdadeiro bombardeio de acordo com o padrão de vida atual, muita pressa, péssima alimentação, diminuição da atividade física, aumento do estresse mental, diminuição do sono, quantidade de alimentos industrializados, processados e artificiais. Isso tudo leva a um grande comprometimento do baço, que, para a medicina chinesa, é o principal produtor de sangue, é o principal órgão de controle dos pensamentos, acende toda a circulação para a cabeça e mantém foco, produtividade mental e disciplina. Tudo que nós queremos. Acontece que o seu paciente não sabe, por isso ele precisa da sua informação e orientação como profissional de saúde, como esse órgão é lesado. Existem 6 síndromes clássicas aqui, há milhares de anos são tratadas. Se você for nas universidades de maior nome no mundo, Londres, França, Nova York, várias universidades aí na Alemanha, que é um excelente local de medicina chinesa, você vai ver as mesmas síndromes, porque a medicina chinesa, quando respeita-se a metodologia antiga, ela é igual em qualquer país do mundo, tá bom? Então, essas 6 síndromes vão estar lá. Agora, como chegamos? Como o paciente chega até cada uma delas? Eu vou deixar as 2 primeiras que estão mais clarinhas aí, 1 e 2, e vou para a síndrome 3. Lembrando que aqui está a causa de várias doenças, tá bom? Anote tudo e deixe para mim se algo não ficar claro. Vamos lá que você vai visualizar vários pacientes seus aí, com certeza, e o objetivo é que você oriente a cada dia com mais qualidade. Deficiência, número 3, deficiência de energia do baço. O baço, como eu te falei, produz, acende, mantém o sangue preso nos vasos. Ele forma uma energia chamada Yin Qi, que fixa o sangue, mantendo aí todo esse processo de circulação em cada órgão interno. O sangue tem que chegar da pontinha da cabeça à pontinha do pé, através do endotélio, que é esse tecido no interior do vaso, mantendo toda a circulação harmônica. Se não houver sangue, não existe função. Se o sangue não chega na mente, acaba o pensamento e a memória fica fraca. Se o sangue não chega nos pés, então o paciente não anda com firmeza. Se o sangue não chega no coração, perdemos o batimento cardíaco ideal, que é uma média de 72 por minuto. Portanto, ele é a base. Mas quem produz sangue, está aí. O principal produtor é o baço. E nessa terceira síndrome ocorre a deficiência dele. Por quê? Principal causa, excesso de preocupação, atividade mental ininterrupta, sem equilibrar. Descanso, trabalho. Sem equilibrar, excesso de pensamentos, descanso. Não é só trabalho mental, não. Não é só aquele profissional que trabalha 15 horas por dia, 12, não. Qualquer pessoa que não saiba relaxar e acalmar a mente pode desenvolver essa síndrome. Então, atenção a cada paciente. A deficiência de Qi, o paciente perde a sede, vai perdendo a fome principalmente pela manhã, tende a ter sonolência, cansaço, apatia e vai engordando com um pouquinho mais de facilidade. Se ela ficar extremamente crônica, o paciente também pode emagrecer, mas em geral no começo engorda. Se não for tratada, passa aí para ter deficiência de yang do baço, que aí o paciente tem mais frio, pode começar a ter um pouco de edema, engordar um pouco mais.
Se bebe muita água, até enjoa. Aqueles que se obrigam a beber, bebem e às vezes têm ânsia de vômito. Começam a reter líquido com distensão abdominal, às vezes fezes amolecidas, chegando à diarreia. O que eu posso ter aqui, Raquel? Já que essa setinha já está ligando as enfermidades. A arte do diagnóstico mostra que a deficiência de Yang do baço, nessa síndrome, o paciente pode ter obesidade, depressão, dor de cabeça, edemas, sensação extrema de cansaço, apatia e a cabeça só fica, rodando, vários pensamentos soltos, sem conseguir levar o pensamento para ação, a intenção não vira ação, então o paciente pensa e não executa, se preocupa e não resolve. Com isso, a cada dia mais deficiência de sangue, que é uma síndrome que pode ser consequência dessa 4. O que vai acontecer, Raquel? Se o frio gerar deficiência de sangue, vamos lá? Dor de cabeça agora mais crônica, com ressecamento, menopausa precoce, olhos secos, baixa do libido e, caso continue assim, pode afetar o sangue do fígado, chegar a tremores, glaucomas e depressão bem mais grave. Aqui, junto com essa possibilidade da deficiência de sangue, nós temos uma quinta síndrome, que é o colapso. Quando eu ponho QI, chama-se TI, que é energia. Colapso do tiro geal médio significa queda, pitose. Olha só, quando que nós vamos imaginar, na nossa prática clínica, que a queda de órgãos pode estar ligada ao baço? Exatamente assim. Queda de períneo, gastropitose, que é a queda do estômago, os órgãos vão perdendo o seu local adequado. Por quê, Raquel? Uma das principais funções do baço é jogar energia para a cabeça. E se não joga, os órgãos começam a cair. Isso aqui já é crônico, já está em estado avançado desses pacientes que passaram por cansaço, apatia, frio e banalizaram os sintomas. Sentir muito frio não é normal, isso pode levar a doenças graves. E após a pitose ou após a deficiência grande de Yang do baço, que é o frio interno, levando à queda do metabolismo, já que o principal órgão do metabolismo, da digestão, é o baço, quando ele enfraquece, o paciente não almoça na hora certa, pula a refeição e adora doce, sabe? Aqueles pacientes que dão tudo por um bombom, ficam loucos sentindo falta de doce. Pois é, quando o baço está fraco, dispara o desejo por doce. Tá uma informação importante para a sua prática. E se isso não for tratado, o baço passa a não controlar. Como ele forma essa energia que prende o sangue no vaso, o paciente pode sangrar. Onde, Raquel? Vamos lá? Epistaxe, sangue no nariz. Hematêmese, vômito com sangue. Melena, pode ser sangue nas fezes. Hematúria, sangramento na urina. Hematoma, sangue extravasando aí dos capilares, aparecendo na musculatura. Aquelas manchinhas roxas que muitas mulheres têm hoje e banalizam. Deficiência clássica do baço. Olha quantos sintomas eu passei para você aqui que vêm dessas síndromes. Raquel, o que fazer? Primeiro, orientar o descanso mental. Fundamental. Quem não sabe trabalhar, não sabe descansar. Quem não tem foco, provavelmente pense excessivamente com a qualidade ruim. A mente é brilhante se ela for bem utilizada, em ordem, com foco, respeitando cada emoção. Já já você vai ver que uma mente acelerada, sem precisão, muitas vezes vem em pacientes frustrados e reprimidos. Já já eu te mostro. Agora, para clarear um pouquinho mais essas síndromes, eu vou te mostrar o que o baço odeia e o que o baço adora. Vamos lá. Primeiro, quando ele enfraquece, ele esfria. Se você é profissional de medicina chinesa, atenção triplicada, porque essa é uma técnica que utilizamos na medicina chinesa. Você já deve ter visto alguns vídeos se você acompanha o nosso conteúdo. Moxa Bustão. Aquecer. E aí eu estou com um dedinho numa paciente entre a 11ª e a 12ª vértebra torácica, 2 dedinhos assim para lateral, entre as vértebras, as apófises espinhosas aí,
Entre a 11ª e a 12ª, você conta 2 dedos na lateral de forma bilateral e pressiona o dedo. Que ponto é esse? Ponto bexiga 20. É o canal da bexiga, só que é um dos principais para tonificar o baço. Quer ver se seu paciente responde depois de uma deficiência enorme, com frio interno? Essa, que é uma das mais graves, que é yang do baço, é aquecer esse ponto 10 minutinhos a cada consulta. Mantenha o calor 10 minutos, uma vez por semana. Em casos extremos, você pode fazer até 2 vezes por semana ou 3. Mas, de forma clássica, tratamento é uma vez semanalmente. Raquel, mas o canal não é da bexiga? Pois é, só que eu tonifico o baço, então ativo o metabolismo. Com isso, o paciente passa a produzir mais sangue, acender energia para a cabeça, previne a pitose dos órgãos, trata retornando a sede. Com isso, esse pode ser um tratamento para dor de cabeça, depressão, apatia, edemas, obesidade e várias outras doenças. Basta você conseguir fechar. Qual síndrome seu paciente tem? Dessas 3, futuramente dessas 6 síndromes do baço, é deficiência só de energia? Se for deficiência de energia, o paciente não tem esse quadro de frio. Quando é deficiência de yang do baço, é uma evolução da deficiência de Qi. O frio aumenta. Por quê? A deficiência de energia é diminuição da função. Quando a função não ocorre, o órgão esfria, gerando deficiência de yang. Raquel, você disse que ia dizer o que o baço odeia. Bem, esse é um órgão que tem natureza mais fria. Segundo os antigos, ele está ligado ao elemento terra. Quando esse órgão fica fraco, ele lentifica a sua função. Por isso, se seu paciente tem edema, você já vai ver o que é uma língua pálida, cansaço, sonolência, ausência de sede e fome, fezes amolecidas, caminhando para uma diarreia, provavelmente ele tem a deficiência do baço. Portanto, agora o baço vai odiar e você tem que cortar de forma muito firme. Leite, derivados, gelados, crus, péssimo. Suco verde, tão famoso aí na moda. Dietoterapia não pode ser moda, porque essa é uma técnica de tratamento, não pode seguir modismo, por favor. Toda essa retirada do que faz mal faz evoluir a função do órgão, já que o órgão dá frio, não adianta você tratar e não recuperar, não tirar o que aumenta a deficiência dele, que são os alimentos crus, gelados e os chamados úmidos, que são os derivados de leite. Portanto, esses derivados de leite e crus não fazem mal para todo mundo, por favor. Fazem mal para quem já está num quadro de deficiência de yang do baço. Frio. Frio interno. Acostuma-se aí com essa denominação para seguir a ordem de toda a tradição da medicina chinesa, tá bom? Se ele tem deficiência de yang, o paciente acumula líquido. Por isso, esses alimentos fazem tanto mal. Então, esses não fazem mal para todo mundo. Agora, gelo, de forma excessiva, faz mal para qualquer paciente. Porque o gelo, a cada semana, a cada ano, vai lentificando mais a função desse órgão. Então, guarde essa frase. O baço odeia gelo, de acordo com a tradição da dietética chinesa. Vai uma dica para você aí para recuperar diversas síndromes aqui e dezenas de doenças. Espero que você possa colocar em prática. Vamos a mais um pontinho. Lembra que eu falei que se o baço tem deficiência de yang, que é o frio, ele começa a acumular líquido, aí o paciente tem peso no corpo, dor de cabeça, edema nas pernas ou retenção de líquidos com plenitude abdominal, chegando a edema de tornozelo, o que é péssimo. Nesse caso, tem um ponto que é o brilhante aí, que é baço pâncreas 9, chamado ponto mar do baço. É um ponto que drena toda a umidade quando aquecido com moxa. Vou te dar uma orientação para você não errar na sua prática. Se você é profissional de saúde, pesquise a medicina chinesa para que você possa, quem sabe, um dia utilizar essa técnica e começar a trabalhar com medicina chinesa no seu consultório.
Se você é profissional de medicina chinesa, por favor, não existe tratamento sem conhecer a moxa. Na China, profissional de medicina chinesa que não conhece moxa é praticamente proibido de trabalhar, porque moxa é uma das principais técnicas. Não tem como você deixar de trabalhar com essa técnica, quanto mais com a intensidade de pacientes hoje com frio interno, tá ok? Basta saber a síndrome e dessa forma definir quando aplicá-la. Combinado? Vamos lá. Para encontrar esse pontinho, você vai na cabecinha da fíbula, que é um osso na parte externa do joelho. É uma proeminência óssea que é fundamental que seja palpada para que você trace uma linha simétrica e encontre na parte interna do joelho o ponto que está abaixo da cabeça da fíbula, que é o osso primordial aí da perna. Acha essa proeminência e encontre o BP9 simetricamente na parte interna. Aí, se o paciente tem deficiência do baço, nossa, vai ser um ponto frio, às vezes inchado e muito dolorido. 10 minutinhos de moxa, você vai estar drenando o edema, ativando a circulação interna, elevando a produção de Qi, de energia, sangue, acendendo energia para a cabeça, melhorando foco, produtividade mental e tratando várias doenças, tá bom? Só basta identificar. Paciente tem umidade acumulada ou não. Se você não conseguir identificar, por favor, não realize a moxa. Lembre-se sempre, o que não faz bem, faz mal. E aí, eu vou para uma língua. Esse é um paciente com ausência total, com anorexia, ausência de fome, urina 10 vezes por dia, tem edema, depressão, apatia, frio, língua pálida, com essa saburra toda branca. É esse revestimento excessivamente branco. Então, ele tem depressão, sono e diarreia. Quadros de frio interno por língua pálida causa deficiência de Yang do baço. Então, por gentileza, primeira dica, se você está utilizando a medicina chinesa na sua clínica, no seu consultório, compreenda tudo de energia. O corpo tem 6 energias, cada uma das energias tem diversas funções. Sem energia não tem função em tireoide, suprarrenal, em cérebro, em nada. Energia é a base do funcionamento interno. E se eu não compreender o que é energia, os 6 tipos e cada função, eu não consigo tratar glândula, cérebro, nem nenhuma enfermidade, se for de acordo com a medicina chinesa, entendeu? Portanto, se familiarize com essa terminologia, descubra a raiz dela e foque a causa da doença, compreendendo cada uma dessas funções. E agora eu vou para o segundo órgão que eu fiquei de apresentar com essa arte do diagnóstico, que é o fígado. Vou apresentar aqui para você 7 síndromes de fígado, tá ok? Começando pela estagnação do fígado e outras síndromes que são consequência dessa. Lembrando que estagnação é a primeira síndrome. Não é como o baço, que tem deficiência de energia, deficiência de yang. É um órgão que se movimenta internamente bem diferente. Por quê? Vamos lá, resuminho básico. O fígado armazena o sangue, ele distribui o sangue por todo o corpo, é o principal órgão para liberação de emoção, ele mantém a força dos tendões, a capacidade visual e toda a sensibilidade moral do paciente. São funções abrangentes, muito importantes, que hoje, segundo o órgão que mais sofre, é o fígado. Por quê? Pacientes contidos, arrependidos e culpados que não sabem liberar essa emoção, por isso precisam do suporte terapêutico, sabendo que sentir é digno, para que ele possa relaxar, se perdoar, se autoconhecer e, dessa forma, ser um ser muito mais saudável. A repressão de emoção e essa confusão interna gera estagnação da energia do fígado. Vamos aos sintomas? Pode aparecer, não são todos, tá bom? Alguns possíveis. Pigarro, sensação de bolo na garganta, boca amarga, grande irritabilidade, tontura, pacientes altamente impacientes, tensos, muito em desequilíbrio, alternam emoções, ficam irritados, depois apáticos, não tem um fluxo natural de emoção. Pode ser extremamente sensível ou arrogantes e muito frios. É um órgão que
mantém o controle interno. Quando ele está em desarmonia, estagnado, o paciente perde o livre fluxo de toda a questão emocional. Com isso, se isso não for tratado logo, que eu já vou te dar a dica também, gera-se uma hiperatividade do fogo do fígado. Aí, pico hipertensivo. Na primeira síndrome, estagnação de energia, o paciente já pode ter tontura, depressão, irritabilidade, excesso de pesadelos, dor articular. Se isso se mantém, ele passa para hiperatividade do fogo, que aí vai ser hiperemia ocular, tontura aumentada, pode ter pico hipertensivo, golpe de raiva, muito vermelho, com uma sensação grande de calor, principalmente na parte alta do corpo. E aí, a estagnação pode ir para a segunda síndrome ou para a terceira. Em geral, ela passa pela segunda porque essa emoção reprimida gera um calor interno. Agora, se chegar na deficiência de Yin, o paciente pode ter zumbido, a depressão agrava, a tontura cronifica, e aí o paciente pode ter alguma alteração já ocular, como a metropia, que são vários tipos de miopia, visão embaçada, enfermidades que já levam aí a alteração da capacidade visual, ou é uma irritabilidade constante nos olhos, já que o fígado é que controla toda a capacidade visual e a lubrificação dos olhos. Vou parar um pouquinho, que aqui é muito comum o paciente ter um ressecamento do corpo, porque da deficiência de Yin, eu posso ir aí para a quinta, que é a deficiência de sangue. Nossa, significa que agravou. Vamos continuar com as setas? É uma pena, uma lástima, mas essas síndromes não tratadas, elas evoluem. Deficiência de sangue do fígado, glaucoma, que aí pode virar o vento interno, que é o Parkinson, AVC, tremores, tontura muito mais grave, chegando às vezes levar o paciente à queda. Olha quantas enfermidades eu te passei. Nossa, Raquel, enfermidades que muitas vezes são aí idiopáticas, as chamadas de causas desconhecidas. Para a medicina chinesa, isso não existe. Agora, como lidar com um paciente que banaliza as emoções? Como conscientizá-lo se ele está tão reprimido, irritado e detesta que fale em emoção? Esses pacientes que começam a estagnar, eles não gostam de falar sobre emoção, eles têm dificuldade com o líquido do fígado. Olha que incrível! Cada órgão tem um líquido. E o líquido do fígado é a lágrima. Então, ele tem dificuldade em chorar, em se posicionar, em se auto-perceber, e a interação fica uma catástrofe. Como orientar? Eu vou te mostrar um ponto que você pressionando no seu consultório, você começa a liberar essa circulação, ativar a circulação interna, e tem uma frase que é o máximo: o sangue é a cadeira que a mente senta e que as emoções fluem. Então, se houver bloqueio de energia do fígado, haverá bloqueio de sangue. Com isso, o sangue não circulando, ocorrerão sintomas como nódulos, cistos, lipomas, miomas, e pode ocorrer na mama, na tireoide, lipoma, ovário policístico e uma série de outros. Então, aí tudo começou lá pela primeira síndrome, a banalização das emoções. Será que sentir não é humano? O ser humano quer fazer tanta força para virar uma máquina? E por quê? Porque ele racionaliza excessivamente. E essa racionalização excessiva, o paciente fica muito quente, muito acelerado, e ele banaliza o encantamento, a magia e o sonho, o que torna ele ressecado. Nossa, Raquel, existem leis no corpo que obrigam um paciente a ser humano e dessa forma adoecer menos ou não adoecer? Raciocínio correto. As leis internas são: mantenha as emoções fluindo, pense na hora de ser racional e sinta na hora de se relacionar, porque senão vai haver uma grande obstrução interna. Essas enfermidades são consequências. Vou colocar 10 enfermidades aqui que são
possíveis consequências dessas 7 síndromes, tá ok? Só para fechar, frio estagnado no fígado já é uma síndrome menos comum. É quando o paciente, por exemplo, toma um banho de cachoeira, uma água bem gelada e sente uma dor no saco escrotal, em toda a região interna da coxa, porque aí passa o canal do fígado, bloqueando esse canal, ocorre dor. É bem menos comum, da 6ª para cima, infelizmente, são síndromes a cada dia mais comuns. Raquel, como que a medicina chinesa mostra esse grau de precisão de tantos sintomas que são idiopáticos? O canal do fígado começa no pé, circula na profundidade da perna, parte interna, genital, abdômen, penetra no estômago, penetra em toda a parte digestiva, pulmão, coração, tireoide, chega até o cérebro através de um colateral que se une com um Dumai, que é o vaso governador, um vaso que ascende pela coluna e chega no topo da cabeça. Olha a quantidade de órgãos importantes que esse canal passa. Olha a importância dessa localização do canal. Tireoide, mama, genital, estômago. Portanto, liberando as funções que eu te passei, toda essa trajetória é liberada. Com isso, o sangue chega e mantém funções harmônicas. Vamos então para as possíveis 10 enfermidades que no seu consultório você pode combater. Vamos lá? Tontura, nódulo na mama, nódulo na tireoide, depressão, glaucoma, fibromialgia, endometriose, TPM, enxaqueca e, por último, Parkinson. Essas 10 estão aqui, ó, no caminho de 1, 2 ou 3 síndromes. São evoluções, sempre, da primeira. Ah, Raquel, então tudo isso começa no fator emocional? Nem sempre. É importante para fechar esse slide aqui, essa explicação que os órgãos são interligados. A estagnação do fígado tende a começar muito pela emoção, só que o fígado domina o baço, que domina o rim. Os canais se interligam dos 5 órgãos. Fígado domina o baço domina o rim domina o coração domina o pulmão e o pulmão domina o fígado. Aqui nós temos uma estrela interligando os chamados 5 órgãos. Então, essa estagnação pode ocorrer pela debilidade do baço, pela deficiência do rim. O que eu quero dizer? Além dessas síndromes evoluírem a partir delas, de uma evoluir da outra aqui, o fígado pode evoluir como consequência de uma desarmonia de baço. Ou rim, ou coração, ou pulmão. Essa interligação, interconexão entre os 5 órgãos é uma das partes mais brilhantes e um dos motivos maiores do mundo hoje pesquisar a medicina tradicional chinesa. Então, não basta conhecer esse órgão, tem que conhecer os 5, assim como as vísceras, assim como um vídeo que tem prontinho para você aí na mídia social, chamado 9 regras de ouro. Seguindo as 9 regras, você chega até essa arte tão importante do diagnóstico. Aí o pontinho que eu falei que eu ia passar para você pressionar. Fígado 14, 6º espaço intercostal, na direção aí próxima ao mamilo, na parte inferior do peitoral, mas para você acertar bem precisamente, o 6º espaço intercostal, você vai encontrá-lo, mas em que distância da linha média? Então, nós temos a medida de padrão básica da medicina chinesa, chamada Unsum. Unsum é essa distância aqui, ó. Tá aqui para você. Uma falange, a articulação do polegar, e aí você mede pela articulação do seu paciente, que você pode ter um paciente alto, com a estrutura bem maior que a sua, com o polegar largo, você não pode se basear no seu. A medida padrão é a medida do polegar do seu paciente. Então, veja lá, o polegar dele é um tsum. Você vai contar 4 tissuns bilateralmente, direita e esquerda. 4 tissuns para a direita, 4 tissuns para a esquerda, no 6º espaço intercostal.
tá bom? 4 polegares em pés, assim, bem certinho, seguindo a linha média como padrão e o sexto espaço como referência. Chegou lá, 4 polegares para a direita, 4 para a esquerda, pressione e rode. E aí, cuidado, não faça muita força se você acha que o paciente está com um desequilíbrio emocional grande. Uma força média, se doer muito. Tá aí. 2 minutos por semana, massageie esse ponto, que é uma das principais técnicas chamadas de tuinar, para você liberar a circulação do fígado, tá bom? Você pode utilizar os seus dedos e quem é acupunturista utiliza a agulha, quem não é, utiliza o tuinar. Muitos profissionais hoje trabalham com tuinar, porque já é uma técnica que você pode associar à sua prática de forma fácil e bem objetiva, tá bom? Agora, é fundamental que você acerte a localização do ponto. Liberando esse ponto, você libera a circulação de chi e sangue, libera as emoções, facilita toda a liberação dos possíveis bloqueios em mama, tireoide ou em qualquer parte do corpo. E agora, o último órgão, rim. Síndromes do rim. O rim é um órgão nobre, que é a caixa d'água do corpo. Ele nutre todos os outros órgãos. É a sede da força dos ossos, da coragem, força de vontade, memória, capacidade sexual, fertilidade e auditiva. Tantas funções importantes vêm do rim. E eu botei 3 síndromes aí básicas que mostram o começo das doenças de rim. Deficiência de energia, se não for tratada, deficiência de yang, se não for tratada, deficiência de energia pode também ir para a deficiência do yin do rim. Diferenças. Deficiência de energia, eu não tenho lá nos 7 pilares do interrogatório. Nem calor, nem frio. Eu tenho uma sensação de febrícula, um cansaço. Eu tenho as funções do órgão alteradas, mas não tão graves ainda, que a deficiência de yin e yang são evoluções da deficiência do Qi, tá bom? Vamos ver a diferença. A deficiência de Qi, eu posso ter uma dor lombar, cansaço, alguma fraqueza nas pernas, já mostrar aí alguma alteração na respiração, já que a energia do rim capta a energia do pulmão, posso ter asma. E aí, essa falta de energia começa a falhar na nutrição dos outros órgãos. Algumas doenças acontecem. Mas se não for tratada, ela evolui para o frio no rim, que é mais grave. Agora o paciente pode ter edema no tornozelo, infertilidade, aborto espontâneo, a dor lombar piorou, o paciente pode ter pânico, uma insegurança excessiva, dor da cintura para baixo, um extremo, a cada dia, um maior cansaço, o que debilita toda a nutrição dos outros órgãos. A deficiência de yin, o paciente já tem calor. Lembrando que o yang é o que esquenta, a falta dele dá frio. O yin é o que resfria, a falta dele dá calor. Na deficiência de yin, o paciente pode ter tontura, insônia, ansiedade extrema, a urina mais escassa e amarela, pode ter ardor, cistite, dor lombar também, mas já com quadro de calor também nos pés, fascite plantar e calor nos 5 palmos, que é calor no peito, palma da mão e planta do pé. Tá aí para você síndromes fundamentais para que você possa tratar o rim e bloquear as enfermidades. Quais enfermidades? Vamos lá? Possíveis consequências dessas síndromes aqui. Se eu fosse passar cada uma das síndromes, eu ficaria muito tempo. Então, eu estou passando as mais comuns e importantes. Agora, eu vou passar algumas enfermidades. Vamos lá? 10 enfermidades, também consequência dessas síndromes. Pode haver dor de cabeça, insônia, ansiedade extrema, palpitação, taquicardia, impotência, incontinência urinária ou fecal, dor lombar crônica, osteoporose, osteopenia, já que o rim controla a força dos ossos. Há uma dica para um tratamento no rim, que é mais uma vez a moxa. Eu estou passando moxa, já que hoje tem muitos pacientes com quadro de frio e vai umas dicas da utilização da moxa no seu consultório, tá bom? Ponto B23, que é entre a segunda e a terceira vértebra lombar, bem no meio da segunda e da terceira,
tem um espacinho e esse espaçamento é exatamente na direção dele que você vai localizar o ponto bexiga 23. Agora que você já sabe a unidade de medida, 1,5 para a lateral. Então, entre a segunda e a terceira lombar, 1,5 bilateralmente, aquecimento 10 minutos. Uma vez por semana, você vai tratar o frio. Cuidado que aqui você não pode fazer a moxa em sinais e síndromes por calor. Por exemplo, a deficiência de Yin gera língua vermelha, pulso rápido e quadro de queimação no corpo. Nesse caso, não utilizar a moxa, tá bom? Muita atenção. A técnica só pode tratar e ser inserida aí na prática clínica se você souber a síndrome. Sem síndrome, sem tratamento. Porque sem síndrome significa que você não encontrou a causa. E aí você pode fazer mal tratando de forma equivocada. Combinado? Certinho. Então, pacto nosso aqui, hein? Encontre a síndrome, depois sim você escolha a técnica. Para fechar, eu coloquei uma ponte linda aqui para você. Pesquisei lá as pontes mais lindas do mundo e encontrei essa ponte. Por que, Raquel, que você colocou uma ponte? Para te mostrar que o que liga a doença ao seu tratamento, o que liga a sua capacidade de orientar o paciente com determinada enfermidade, pode ser 1, 2 ou 8, é a sua capacidade de encontrar a ponte para a causa dela. A causa de qualquer doença é a síndrome. Quando você encontra a síndrome, você encontra o caminho para resolver, para bloquear essa enfermidade, porque você encontrou a causa. Lembre-se, atrás de toda doença tem uma síndrome. Atrás de todo sintoma pode haver uma síndrome iniciando. Definição de síndrome: desequilíbrio energético funcional. Conheça as energias de cada órgão. Conheça a função de cada órgão, de acordo com a medicina chinesa. E eu tenho certeza que a sua prática clínica como profissional de saúde de qualquer área vai triplicar. Os seus resultados vão disparar, porque você vai encontrar causa de enfermidades que você nem imaginava que poderia. Você vai conseguir saber exatamente que o paciente está com dor de cabeça porque ele tomou suco verde, que o paciente está irritado e tonto porque ele está reprimido, que o paciente está com incontinência urinária porque ele está há anos com deficiência do baço e o baço gerou um enfraquecimento do rim. Conhecendo a medicina chinesa, você tem a ponte para acessar esse mistério que, quando você conhece, deixa de ser um mistério. Você põe a luz na causa de qualquer processo de adoecimento. Que essa ponte seja um caminho para você também. Assim como hoje é para diversos profissionais de saúde que trabalham com a medicina chinesa e conhecem esse processo de adoecimento, que hoje tem, a cada dia, um número maior de pacientes, lista de espera, resultados cada vez maiores. A parte financeira é toda consequência desse processo de conhecimento. O conhecimento liberta a tua profissão, te dá dignidade e integridade. Seguindo bem o método, todo o resultado financeiro é consequência, porque virá naturalmente. O aumento do faturamento depende da integridade dessa ordem. E se hoje você tem dificuldade em seguir essa ordem, reveja os conceitos, pare um pouco mais. Vale muito a pena você dedicar tempo e voltar a seguir essas regras, voltar a seguir a metodologia. O resultado só vem quando você está dentro da verdade, honestidade e ordem. Sem isso, sem resultado. Vai a dica dessa ponte, espero de coração que ela seja uma boa dica para você, que você siga e possa aproveitar conteúdo desse vídeo na sua prática, para que dessa forma o paciente tenha o resultado que ele merece, tá ok? Tá aí, diversas enfermidades. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho esse vídeo e, por gentileza, agora, deixe para mim aqui o seu comentário e vamos compartilhar. O seu compartilhamento é fundamental para que possamos aí a cada dia ter mais conteúdos interessantes, mais dicas para a sua prática,
mais aprofundamento nessa metodologia tão importante para o adoecimento acelerado que vivemos, tá bom? Então, compartilhe, leve à frente e vamos juntos trabalhar com integridade. Um beijo bem grande, defina a síndrome e ótima prática clínica.